escatologias simbolistas, existe outra chamada preterista, outra chamada histórica. Preterista diz o seguinte: olha, o Apocalipse já se cumpriu todo, se cumpriu tudo na época de João. Essas imagens aqui eram códigos, João colocou isso em código para os romanos não perceberem e não matarem eles. Então ele diz, se cumpriu tudo no passado. Só que você tem textos claramente indicando o futuro. Se tem textos indicando que isso é futuro, como que eu vou ter a coragem de ignorar o texto e dizer que isso está no passado? De forma nenhuma, de modo nenhum. Então você tem outros textos, outra interpretação chamada histórica, que fala que o Apocalipse está se cumprindo ao longo da história, ficando para o futuro somente o juízo final, que é outro erro também, porque você tem muitos eventos que estão vislumbrados para o futuro, após o arrebatamento da igreja, tá? E você tem a escola chamada futurista. A escola futurista é a escola que nós temos defendido, que a nossa igreja tem defendido, que olha para o texto, busca entender a sua literalidade, se submeter a ele e tentar entender qual é o momento histórico de cada coisa, tá certo? Aí você tem um texto, você tem uma interpretação que entende que o Apocalipse é escatológico, ou seja, que é para o futuro, tá certo? Então 6:2 nos diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Alguns intérpretes da escola simbolista dizem: aqui é Jesus. Só que quando você olha para uma interpretação dessa, você percebe o erro na cara. Por quê? Jesus já está sendo enquadrado aqui dentro desse texto. Quem é Jesus? Dentro do texto de Apocalipse capítulo 6. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que João viu um cordeiro como havendo sido morto. E você viu que havia um livro selado por dentro, havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E procurou-se alguém para abri-lo. E ninguém, preste atenção, ninguém foi achado digno. E João diz: e muito chorei. João caiu em prantos diante da situação na qual não foi achado ninguém digno. Só que preste atenção no que está sendo dito quando você faz essa afirmação. João estava no ambiente celestial. João estava diante do Pai. João estava diante do Espírito Santo. João estava diante de hostes celestiais, de anjos, de querubins, de serafins. Os anciãos que estavam ali representados, que são uma simbologia do Antigo e Novo Testamento, que estavam ali diante de Cristo. E a voz que diz: ninguém é digno de abrir o livro. Que coisa misteriosa, que coisa extraordinária. Só que João diz, um ancião chega para ele e fala: não chores. Que coisa maravilhosa. Glorifica, louve e exalta o teu Deus, porque o mesmo ancião que falou para João é aquele que se dirige para nós e diz para nós hoje: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro, de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. O Pai é maravilhoso. O Pai criou todas as coisas. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está com a igreja e resiste ao iníquo. Mas quem deixou o seu trono, tornou-se homem, nasceu de uma virgem, andou nessa terra, padeceu, sofreu, foi espancado, foi surrado, foi humilhado, foi pregado numa cruz e rendeu o seu espírito por mim e por você. Foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que João viu no trono disse: eu vejo um cordeiro como havendo sido morto. Ele tem as marcas da cruz até hoje, por mim e por você. Um dia nós vamos chegar diante dele, vamos nos inclinar e beijar os seus pés. As marcas que foram feitas por nós, para mim e para a sua salvação. Ele toma o livro, ele recebe o livro, ele tem o direito de abrir o livro onde estão os juízos de Deus contra toda a impiedade do mundo, que são os juízos de Deus contra todos os pecados do mundo. E ele abre o primeiro selo e ele desencadeia o processo da grande tribulação, com a liberação do primeiro cavalo. São 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, preto e amarelo. Então o primeiro cavalo, cavalo branco, e aquele que o montava recebe. Veja que aquilo que Jesus tem, ele conquistou. Ele conquistou com a sua morte. Ele conquistou com o seu sangue. Esse cavaleiro que vai ser liberado,
ele sai vitorioso e para vencer. Ou seja, ele sai, alguém lhe concede essa postura de vitorioso, mas ele também sai para vencer. A sua vitória ainda está sendo construída, porque o anticristo vai ser liberado, o anticristo vai ser levantado, e ele vai passar a trabalhar pela sua vitória sobre a terra. Então é lhe dado uma coroa, porque ele vai reinar, e é lhe dado um arco, o mesmo arco que é um símbolo, nunca foi símbolo de Cristo. Cristo nunca foi simbolizado com um arco. Cristo é simbolizado com uma espada, por exemplo, mas nunca com um arco. O único personagem bíblico que a gente vê simbolizado com um arco foi Nimrod, que era um poderoso caçador em oposição a Deus, e aquele que inspirou a construção da Torre de Babel. E aí a Torre de Babel que unificava as nações. E aqui também o anticristo tem uma coroa, porque ele será eleito rei sobre este mundo. Rei, não rei dos reis, que virá lá em Apocalipse capítulo 12. Ele é rei sobre essas nações. Ele é rei sobre este mundo, como a própria Bíblia nos alerta, o rei desse século, ou Deus desse século. Então ele recebe uma coroa, ele vem para reinar sobre este mundo que ficou do arrebatamento. E ele tem um arco, da mesma forma que Nimrod, e vai tentar reorganizar agora todo mundo a partir do seu governo. E aí você tem, com a liberação do primeiro selo, eu quero abordar rapidamente aqui os outros cavaleiros para a gente caminhar para o final já. Então você tem aí mais outros cavaleiros, tá certo? Primeiramente em relação ao cavaleiro branco ainda, que é o anticristo, a liberação do anticristo para o seu governo. O anticristo ele está na mesma linha de raciocínio que Daniel já havia profetizado, na mesma linha de raciocínio que Daniel já havia visto. Daniel, por meio das visões, que visão? A visão da estátua, que tinha cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Daniel viu Babilônia, cabeça de ouro, braços e peito de prata, que era Medopécia, ventre de bronze, que era Macedônia, tá certo? Pernas de ferro, que era o Império Romano, e pés de ferro e barro. Uma transição agora, que é Roma misturada com outros reinos mais enfraquecidos, mais vulneráveis. Aí você consegue perceber, se a gente tivesse mais tempo, ia desenvolver mais. Você percebe a União Europeia, por exemplo. A União Europeia, ela toma de empréstimo muito do governo romano, por exemplo, através das leis. As leis com as quais você vive hoje em sociedade, elas têm origem nas leis romanas. Muito do Império Romano continua vivo ainda da nossa sociedade ocidental, tá certo? Por exemplo, através das leis. Então, o Código de Leis é a herança direta do Império Romano. Então, é uma Roma, mas uma Roma mais enfraquecida, mais fragmentada. É os pés de ferro e barro. Daniel, por meio dessas visões dadas por Deus a ele, nos revela que o governo do anticristo vem sendo construído ao longo dos séculos, por meio de impérios que se levantam e caíram, e ao final serão reunidos em um poder unificado, assim como Nimrod havia tentado em Babel. Peço para você abrir em Apocalipse 13. Abra em Apocalipse 13, por favor, que a gente tem que resumir bastante aqui para fechar, tá certo? Apocalipse 13. Olha só o que vai nos dizer lá em Apocalipse 13. Deixa eu aumentar aqui para mim para eu conseguir ler. Vamos lá. Isso. Apocalipse 13 vai nos dizer o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Por que eu li esse texto aqui? Exatamente dentro daquela explicação que eu dei, da questão parentética de Apocalipse, você tem lá em Apocalipse 6 o primeiro selo, anticristo surgindo. Cristo liberando para esse governo iniciar, cumprir a profecia de Daniel, firmar a aliança com Israel, para reconstruir o templo, que no meio dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, quebrará a aliança. E aí Cristo estará então juízo no Armagedon. E em Apocalipse 13 ele retoma. Ali ele descreve alguns aspectos. E em Apocalipse 13 ele retoma. E ele retoma descrevendo que esta besta que sobe do mar
e aí você tem algumas linguagens simbólicas, algumas linguagens alegóricas. O mar na Bíblia sempre representou nações, como por exemplo em Salmos, quando fala que as nações se embraveceram, os reinos se moveram. E aí essas nações em outros lugares dos Salmos são retratadas como um mar revolto, como um mar bravio. Então as nações que estão em rebuliço durante a grande tribulação são de onde virá esse governo unificado. E aí eu quero fechar a aula com isso aqui, que o tempo já foi, mas uma das coisas que nós temos visto hoje com mais frequência, com mais força, é exatamente essa instabilidade das nações. Com a invasão da Rússia pela Ucrânia, tá certo? Causou uma instabilidade. As nações que antes eram pacifistas agora estão se armando. A ONU, que antes tinha pouca representatividade, agora está buscando mais força, aplicando sanções à Rússia. Mas em breve vão buscar uma representatividade mais forte, mais sólida. E essa representatividade vai surgir. Essa representatividade, logo depois que a igreja for arrebatada, vai surgir na pessoa do anticristo. Aquele que em Tessalonicenses Paulo chama de o iníquo, tá certo? Então o Espírito Santo de Deus tem resistido ao iníquo, à manifestação do iníquo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo liberar o primeiro selo, quando o cavalo branco for liberado, esta besta, conforme Daniel havia visto, vai surgir do mar, vai surgir das nações, vai assumir o seu lugar, tá certo? Na ONU, por exemplo, né? Nessa organização das nações, e vai liderá-los, vai impor sobre eles o seu governo. E aí você tem, por exemplo, em Apocalipse, descrevendo também a imposição do selo, a imposição do 666, do sinal. Aquele que receber na testa ou na mão, tá certo? Vai poder comprar e vender, vai poder comercializar, vai poder ter atuação dentro do comércio. Aí eu pergunto para vocês, coisas que há um tempo atrás a gente falava e parecia tão absurda, né? Parecia uma loucura. Tantas pessoas que trabalham com isso foram chamadas de louco, chamadas de maluco. Eu pergunto para vocês, o que está acontecendo em relação à ordem financeira? Papel moeda. Quantos aí já saíram de casa sem um tostão de papel moeda no bolso? Confiando apenas o quê? Cartão, débito, aplicativo no celular, Pix. O papel moeda sendo retirado de circulação. E aí já tem hoje equipes, já tem startups, que são empresas de tecnologia, aperfeiçoando, melhorando o quê? Dispositivos para serem implantados subcutaneamente, embaixo da pele. Por exemplo, embaixo da palma da mão direita. Tá certo? Aplicativos, né, que vão estar nesses dispositivos e podem controlar seu dinheiro, podem ser colocados como pretexto. Sinal de localização via satélite, se você for sequestrado, você pode ser facilmente encontrado. Se você estiver doente, ele pode indicar seu estado de saúde. Então, quando ele implantar o seu governo e impor a sua marca, ele vai colocar todos os benefícios. E aqueles que ficarem do arrebatamento, que forem conhecedores dessa palavra e que ouvirem acerca desse sinal e recusarem, alguém sempre vai voltar-se para você para perguntar: por que você está recusando? Por que você está rejeitando? Por que você não aceita isso que é muito melhor, que é um avanço, que é uma tecnologia muito melhor? Eu não aceito porque isso é o sinal do anticristo. E aí, com certeza, aqueles que professarem essa verdade serão duramente perseguidos, serão duramente torturados. Como você já observou torturas em muitos governos totalitários. Os governos comunistas, através de Stalin, de Lenin, tá certo? Através de outros governos, por exemplo, como nazista, através de Hitler, governos da América do Sul, através de Fidel Castro, Che Guevara, outros governos ao longo do mundo, Pol Pot ou Mao Tse Tung na China, perseguiram pessoas por confessarem Cristo como seu Senhor, torturaram pessoas para tentar fazê-las desistir da sua fé, negar a Cristo, perseguiram pessoas, torturaram até a morte, para tentar fazê-las negar, e elas tiveram que resistir até o fim. E eu digo para vocês, se estes homens, que tinham apenas uma inspiração humana, fizeram isso na nossa época, o que fará aquele que vier na eficácia de Satanás, que é a situação do anticristo? Então, certamente eu vou ter que encerrar por aqui. Eu passei por cima de muitas coisas, mas aquilo que eu pude trazer, eu trouxe aqui como uma forma de despertamento para você e para mim.
nós temos que estar alerta, nós temos que estar desperto. O Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua noiva, vai buscar a sua igreja, e nós temos que estar prontos para subir na sua chamada, para subirmos no arrebatamento. Então eu agradeço desde já a oportunidade, fico à disposição para outras oportunidades, para outros retornos, e peço para que você medite mais acerca da palavra de Deus. Esse material vai ficar disponível, tá certo? Então quem quiser consultar, quem quiser tirar outras dúvidas, mas a gente vai cada vez mais crescendo na graça, no conhecimento e alertas. Fique alerta, fique atento, Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Em nome do Senhor Jesus.